sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós teremos finalmente a primeira arte, a primeira pintura que eu venho falando com vocês nos últimos vídeos. E como eu já falei, eu vou fazer essa arte 3 vezes de 3 formas diferentes. Então é a mesma referência usando materiais diferentes. E o primeiro material escolhido foi o lápis de cor. Vocês já tiveram aí um pequeno spoiler no último vídeo. E então, finalmente, iniciaremos aí esse desafio. Vamos ver como é que vamos sair, vamos ver o que vai dar nisso daí. Gente, então eu vou começar aqui a pintura. A primeira que eu vou fazer, como eu falei, são 3 pinturas usando a mesma referência. Aqui eu vou começar então com lápis de cor. Aqui eu tô pegando... Olha só, gente, como que eu separo... Meu limpa-tipos, né? Eu separo ele assim, em pedacinhos. Eu gosto de fazer assim, que eu acho que funciona melhor. Pra poder modelar, pra poder limpar ele. Funciona muito melhor desse jeito. Que ele já tá bem macio, tá vendo? E aqui eu vou passar, então, o limpa-tipos em todo o meu decalque aqui, em toda a minha folha. Pra poder realmente tirar esse excesso de grafite que tem aqui. Que eu não quero que fique aparecendo, que fique feio aqui na pintura. Prontinho, gente, já passei aqui o limpa-tipos em toda a superfície da folha, né, pra tirar o excesso de grafite. E deve estar bem clarinho aí pra vocês, dá pra ver, mas tá bem clarinho. E eu vou mostrar pra vocês a folha que eu usei. Se você assistiu os últimos vídeos, eu mostro, na verdade, no penúltimo vídeo, eu mostro qual folha que eu usei, que foi essa daqui. Para o lápis de cor, né? É essa folha aqui que eu tô usando. E eu mostrei pra vocês também como é que foi o processo, foi no vlog. Eu mostrei pra vocês o processo de decalque. E aqui, gente, o que eu fiz pra poder fazer o decalque, basicamente, aqui eu tenho uma folha, essa aqui é uma folha de decalque que eu tenho. Eu mostrei lá pra vocês no vídeo do vlog, que é uma folha onde eu passei grafite, esfumei. Então, eu faço um sanduíche, onde eu boto a minha referência, o desenho, o que eu quero decalcar. Aí, aqui, no meio, tem essa folha com o grafite. E aqui, eu coloco a folha que eu quero passar o decalque, né? Que, no caso, foi essa daqui. Então, eu encaixo uma folha aqui e aqui eu passo por cima, tá? Decalcando, assim, o meu desenho na minha folha final, que foi nesse caso aqui, mas eu tenho todo o processo lá, mostrando pra vocês como é que foi esse processo lá no vídeo, né, do vlog. Então, gente, agora que eu já fiz toda uma base com marrom, e eu pretendo agora começar já colocando outras cores, como roxo, verde, cores mais pra sombra. Depois vou aplicando algumas cores também pra luz, como amarelos, laranjas e coisas do tipo. E vamos ver o que é que vai sair aí nessa pintura. Eu dei uma paradinha aqui no timelapse pra poder falar isso aqui que eu acho importante pra vocês. Uma coisa que eu acho importante é sempre estar apontando o lápis. Então, aqui, ó, se você ver, meus lápis, eles ficam sempre com as pontas bem fininhas, bem... Aqui, ó, tá bem afiada.
porque isso aqui ajuda no processo, na hora que você vai fazer a pintura, fica muito melhor, você consegue maior precisão, né? Ajuda também para fazer as camadas. Então, mantenha o seu lápis sempre bem afiadinho. Você não precisa necessariamente ficar girando para fazer ponta, você pode só vir assim, ó, passar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Às vezes eu não giro ele realmente para poder fazer, como se fosse fazer ponta, tipo, gastar madeira. Às vezes eu só venho aqui, ó. Então, eu venho girando aqui, ó, tá vendo? E aí, eu não gasto ele e a ponta fica bem afiadinha. Então, essa aqui é uma dica boa pra você manter sempre o seu lápis com a ponta afiada e não gastar tanto ele assim. Porque, às vezes, né, a gente fica apontando demais toda hora e tal, o lápis ele vai gastando muito, mas assim, é uma forma de você deixar ele bem apontadinho e não gastar tanto. Bom, agora eu vou usar um pouquinho dessa cor aqui, que é o verde, esse verde claro, né? Tipo um verde folha, em alguns pontos aqui. E alguns pontos, né, onde tem mais luz. E se você observar, são alguns pontos que no nosso rosto, eles são realmente mais esverdeados. Se você observar bem. Então, eu vou mesclar entre esse verde aqui e esse verde aqui também, que é um verde musgo, né? Um verde oliva, na verdade. Depois, vou passar outros tons, né? Amarelos, como eu já falei antes. E, assim, sempre trabalhando com camadas. Eu sempre falo isso aqui, né? Nos outros vídeos que eu já fiz, falando sobre pintura com giz pastel, eu sempre falo sobre as camadas. Mas não é só no giz pastel que a gente trabalha com camadas. A maior parte das técnicas a gente trabalha por camadas mesmo, né? Acho que essa é uma regra meio que universal, assim, de pintura. A gente vai trabalhando com camadas, sabe? E uma camada vai sobrepondo a outra. Então, por exemplo, aqui no lápis é um pouquinho diferente, por exemplo, de tinta. Se a gente estivesse trabalhando com guache. A guache a gente pode trabalhar com camadas, ok? Só que a guache ela consegue sobrepor. Uma camada vai sobrepondo a outra. Porque é uma tinta fosca, aquela coisa opaca, né? Fosca não, opaca. É uma tinta que ela tem alta cobertura. Então, você consegue ir fazendo camadas em cima da outra. Você consegue, por exemplo, cobrir cores mais escuras com cores mais claras, no guache, no caso. Guache, acrílica, tem como você fazer isso. Já no lápis de cor, você não tem muito como trabalhar dessa forma. Se você perde a mão na pintura, você satura o papel, ou seja, o que é saturar o papel? Você coloca tanta coisa no papel ali que não entra mais nada. Então, você deixa o papel... Sabe quando o papel, você pinta assim muito forte com lápis de cor e o papel chega a ficar liso e você tenta colocar mais alguma coisa ali em cima e não entra mais nada? Isso significa que você saturou o papel. Então, não adianta. Depois que você faz isso, não entra mais nada. Não vai entrar mais cor, não vai entrar... Nada, nada. Não adianta, já era. Então, quando a gente vai trabalhar, assim, que a gente quer fazer uma mescla de cores, a gente quer... Aqui, o meu objetivo não é trabalhar realismo, mas, por exemplo, nesse desenho em si, nesse desenho que eu tô fazendo ele de uma forma mais solta, mas vamos supor que eu quisesse fazer realismo aqui. Eu teria que trabalhar ainda mais, sabe, pensando nessa camada por camada, ó, com a pintura bem suave, se vocês observarem, o lápis, ele tá bem suave no papel, sabe? Forma como se fossem risquinhos suaves no papel.
E aí, conforme você vai botando uma cor em cima da outra e você vai fazendo as mesclagens, o que que acontece? Isso vai ficando homogêneo, certo? Então, é assim que a gente vai trabalhar para a gente conseguir fazer aí essa sobreposição de cores, ter um efeito legal, bonito, sabe? Onde a gente tenha um resultado satisfatório no final e não um trabalho ali onde fique estranho, a passagem de tons não fique definida, porque a gente quer uma passagem de tons definidas, a gente quer que os lugares de sombra, a gente quer os espaços de luz preservados, uma variedade de tons aí, porque a natureza tem diversos tons, a nossa pele tem diversos tons, não é só uma coisa ou outra, né? Uma pele, por exemplo, tem vários tons de marrom, vários tons de amarelo, vários tons de verde, azul, cinza, roxo. Por quê? Porque a gente sofre influência da luz, né? E influência das coisas e dos objetos que estão à nossa volta. Olha, então tem cor, sabe? Não é só uma cor bege, né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar no desenho, a gente observa muito isso. E para a gente conseguir representar isso de uma forma melhor, a gente tem que trabalhar com calma. E trabalhar com calma significa que muitas vezes tem que trabalhar por camadas. Nada de ficar jogando ali loucamente. E então, assim, a gente vai fazendo isso, sabe? Trabalhando camada por camada, cada cor no seu momento, até a gente conseguir chegar no final de um resultado legal. Seguinte, gente, a verdade é que entre esse trecho que vocês estavam assistindo aí agora e esse momento aqui em que estou sentada falando com vocês, tem um intervalo de uma semana, isso mesmo. A última vez que eu mexi nessa pintura foi na quinta-feira passada, então tem uma semana isso. E aí vocês puderam ver no vídeo, né, até aqui, que eu fui usando, comecei a usar algumas cores mais quentes, né? Então, usei laranja, tô usando agora aqui o rosa, já usei também aí bastante esse rosinha. Esse rosa que ele vai trazendo um tom mais próximo do tom de pele, então ele vai ajudando, né, a mesclar todas essas cores. Então, o roxo junto com o verde, com o laranja, ele vai trazendo mais esse tom de pele, vai realmente harmonizando mais e deixando mais homogênea essa cor, né? Que essa é a nossa intenção. Como eu já falei, a gente vai trabalhando por camadas e cada camada a gente vai trabalhando a cor que precisa estar naquela camada de forma que no final das contas, a gente tenha uma composição harmônica, homogênea, que você olha e fala, caramba, legal, ficou uma coisa só. Então, quando você olha no final, quando o resultado tá pronto, ou conforme ele vai ficando pronto, você vai vendo uma sintonia ali acontecendo, uma harmonia realmente sendo construída.
Então, a gente mostrar aqui pra vocês. Ó, ali eu deixei a referência, né? E por enquanto tá assim, né? A pintura. Ó. Tá bem legal. E eu vi que não gravou, gente, mas eu já usei, tá? Que eu falei que eu ia usar esse lápis aqui. Eu já passei ele na pintura inteira e passei um pouquinho também desse lilazinho aqui em algumas partes pra tirar um pouco alguns alaranjados. E agora eu vou almoçar, porque eu estou morrendo de fome. É isso. Daqui a pouco eu volto fazendo esses olhinhos, mexendo nessa sobrancelha, o cabelo. E é isso. Bom, já almocei. Estou aqui de volta para poder, então, fazer esse olho. Eu ainda tô meio... Tô fazendo aqui do jeito que der. Tô meio indecisa ainda em relação a esse olho, sabe? E, gente, eu tô aqui tentando adiantar ao máximo essa pintura, porque hoje eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Então, assim, hoje tá corridinho. E amanhã, dia 16, provavelmente quando vocês... Eu não sei, porque provavelmente eu não vou conseguir postar esse vídeo hoje ainda. Hoje é dia 15, é uma quinta-feira. Provavelmente eu não vou conseguir postar esse vídeo hoje ainda. Tem muita coisa pra fazer. Falta o cabelo, ainda faltam as flores. Não sei, gente. Como eu falei, não vou conseguir postar esse vídeo hoje. Vocês aí já vão estar sabendo quando eu postar, vocês vão saber se eu conseguir ou não. Provavelmente não. E, como eu falei, amanhã é dia 16 de dezembro. E é meu aniversário. Eu vou ficar mais velha. Isso, por um lado, é bom, né? Por um lado, é bom porque significa que eu tô viva. Às vezes eu fico meio assim, ai, meu Deus, eu vou ficar mais velha. Caramba. Bate um negócio assim, né? Porque, assim, gente, eu vou fazer 31 anos. Eu não sou novinha, né? Tô longe de ser novinha. Eu vou fazer 31 aninhos amanhã, entendeu? Então, assim, aí fica aquela coisa, né? Ai, meu Deus, caramba. Vou ficar mais velha, vou fazer 31 anos. Mas, gente, o bom é que é aquilo, né? Só envelhece quem tá vivo. Já ouviram essa frase? E é verdade. Às vezes a gente fica, né? Ai, poxa, tô ficando mais velho. Ai, caramba, o tempo tá passando. Mas a gente tá aí, vivendo. Graças a Deus, eu acho que com saúde. Eu acho que com saúde, né? Acredito que com saúde. Então é isso, né? A gente tem que aprender a ser grato. Ser grato com as coisas que a gente tem, que a gente consegue. Não tô dizendo que você não tenha que melhorar, né? Ser grato é diferente de se acomodar. Você pode ser grato ao que você tem, agradecer pelas coisas que você tem até aqui e almejar crescer mais, né? Conseguir mais, conquistar mais. Eu acho isso importante. Eu acho que isso é muito importante na vida, de você querer conquistar mais coisas, né? Evoluir nas coisas que você está aprendendo, querer ganhar mais também, evoluir financeiramente, porque você evoluindo financeiramente, você também consegue ajudar mais pessoas, e isso é muito legal. Você poder ajudar tua família, você poder ajudar quem você ama, realmente faz diferença na vida, sabe? É muito ruim quando você vê alguém precisando e às vezes você não pode ajudar, sabe? Então é muito legal querer crescer, querer evoluir. Eu acho isso muito importante. E estarmos vivos, né? Envelhecendo, porque estamos vivos, e aí eu tô falando isso por causa do meu aniversário, nos dá a chance, né, de fazermos a diferença. Então, assim, pra mim, amanhã é mais um ano que eu completo de vida.
E aí, mais um ano que começa pra mim, né, digamos assim. Porque você já parou pra pensar nisso? Que toda vez que você faz aniversário, é mais um ano que começa pra você? É mais um ano que começa pra você, é mais um ano de oportunidades, é mais um ano de chances que você ganha pra fazer diferente, pra ser uma pessoa melhor, pra ser uma pessoa que se dedica mais a você e aos outros. Já pararam pra pensar nisso? Eu acho legal pensar, sabe? Refletir sobre essas coisas. Eu acho bacana. Porque no final das contas, quando você reflete, quando você pensa nas coisas assim, você acaba se observando mais. E quando você se observa mais, você tende a se tornar uma pessoa melhor, sabe? Uma pessoa melhor para você mesmo e para os outros ao seu redor. Porque você é uma pessoa que observa, analisa, e aí você vai observar e falar assim, de repente esse comportamento aqui que eu tava tendo não tá bacana. E aí você vai querer melhorar tudo ali, sabe? Eu acho isso muito importante. Mas enfim, né, gente? Voltando aqui ao desenho. Fiz um sombreadozinho aqui bem levinho no olho. Demarquei algumas áreas aqui, fiz alguns reforços nos contornos. Eu acho que já tá legal. Fiz com o lápis preto, mas sempre suavizando bem, sempre com ele bem suave para não pesar muito. Provavelmente, depois eu vou recuperar um pouco dos brilhos dos olhos, provavelmente com tinta guache. Jogar um pouquinho desse verde aqui junto, acho que vai ficar bonito. E aqui é o que eu tô falando, eu não tô me preocupando com a questão do brilho em si, porque depois eu vou recuperar esse brilho, tá? Com tinta guache. É óbvio que também eu poderia ir já me preocupando com os brilhos aqui, tendo cuidado. Mas no caso eu vou fazer desse jeito e mostro pra vocês como que eu vou fazer. Tô deixando bem esfumado com esse preto aqui. A minha ideia também não é fazer uma pupila, né? Tão marcada, eu quero ela mais esfumada mesmo. Essa é a ideia. O cabelo, que daqui a pouquinho eu vou começar a fazer, eu pretendo fazer ele mais solto, mas não vou fazer mais riscado, digamos assim, sabe? Eu não vou fazer um cabelo super elaborado, cheio de brilho e mega montado e cheio de detalhe, não, gente. Eu vou fazer um cabelo bem riscadão, assim, solto. Na verdade, a minha ideia é desde o início fazer esse cabelo mais assim, que eu acho que a ideia que eu quero passar aqui no desenho vai combinar. Fazer alguns reforços aqui de sombra com esse preto. Eu acho que tá legal, gostei, como eu falei. Se bem que eu consegui deixar aqui um espaço de luz legal com esse verde, né? Vamos ver se com o branquinho aqui do lápis eu consigo... Ó, já consegui clarear mais com esse branquinho do lápis aqui. De repente, nem é muito necessário a tinta, não. Vamos ver no final, vou deixar pra resolver isso no final. E agora aqui eu vou botar um cinza dentro dessa parte branca do olho, porque o branco do olho não é branco, né, gente? Tem alguns pontos de luz, sim, tem. Mas o branco do olho não é branco. Ele é acinzentado, azulado. Depende muito aí da iluminação que você tem nesse rosto. Mas uma coisa que eu posso afirmar é que não é branco, tá? Assim como o dente também não é branco. Se você deixa branco, fica muito esquisito. E aí, vamos, então, para esse cabelo. E bora, vou fazer aí em time-lapse também, pra ficar mais dinâmico pra vocês.
Seguinte, gente, terminei aqui o cabelo e, na verdade, hoje é segunda-feira, dia 19. Eu terminei esse cabelo na quinta-feira, dia 15, como vocês puderam ver aí no último trecho do vídeo. E desde então eu não consegui mais mexer no desenho, como eu tinha falado com vocês. Eu fiz aniversário na sexta, e aí meu final de semana também foi uma correria. Não consegui mexer no desenho, mas tudo bem. Hoje eu tô aqui pra terminar ele, vou fazer as flores e vou mostrar pra vocês também o processo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de perto como é que ele tá ficando. O cabelo, aqui como eu falei com vocês, eu não detalhei muito. Coloquei aqui umas cores, então aqui eu fiz alguns sombreados com preto e também com a cor roxa. Usei alguns tons também de marrons para poder fazer essa base, né? Na verdade, usei um canela, que foi a base mais clara para poder fazer esse cabelo, como vocês viram aí no processo. E agora, vou dar continuidade fazendo, então, as flores, as folhas, e finalmente terminar esse desenho, que eu já tô há tantos dias trabalhando. Então, gente, vamos começar aqui. Eu botei bem mais de pertinho para vocês conseguirem ver legal aqui a flor que eu vou pintar. Eu tô pensando em que cores eu vou usar. E eu não sei se eu vou para os tons mais de vermelho e rosa ou se eu vou para os tons de violeta. Tô decidindo aqui. Decidi, gente. Vou usar esses tons aqui para poder fazer as flores. Tons de roxo, violeta e lilás. E esses tons aqui eu vou usar para fazer as folhas, para fazer o miolo e alguns outros detalhes. Tá tudo separadinho aqui. Vamos começar. Eu decidi que eu vou começar pelas folhas, porque eu acho que fica mais fácil. Então, eu vou começar aqui pelas folhinhas. Esse lápis aqui, gente, é um lápis da marca Giotto e ele é jumbo. Eu comprei pra poder testar, ver se era bom e tal. E aí, eu vou começar usando ele pra poder fazer as áreas maiores das folhas. Só que ele eu só consigo apontar com estilete. Só consigo apontar ele com estilete porque ele é bem grossinho, né? Como eu falei, ele é jumbo. E eu não tenho aquele apontador para lápis assim mais grosso. Eu só tenho um apontador comum. Então, eu vou usar ele com estilete, vou fazendo com estilete e vai dar certo. Não tem problema nenhum, não. E aí, gente, é o que eu tô falando. Vou fazer toda uma base em todas as folhas aqui com esse verde. Sempre fazendo aquilo que eu falei com vocês o vídeo inteiro, né? De fazendo mais mesmo lápis bem suave. Aqui eu vou fazendo alguns contornos aqui um pouco mais marcados, mais fortes. Porque essa folha aqui, no caso, tá por cima, né? Do rosto, então a gente quer que dê um contorno mesmo para demarcar. Depois eu venho com os outros verdes fazendo alguns sombreados e alguns pontos eu vou deixar mais claro para poder fazer espaços de luz, mas bem simples, nada de muito misterioso não. Então aqui eu já fiz então toda essa base com o verde, esse verde aqui, né, que eu falei pra vocês que eu ia fazer esse verde mais claro. E agora, eu vou começar a fazer, então, sombras e trazer um pouquinho mais de profundidade e luz pra essas folhas. Mas também não vou fazer nada muito detalhado, tá? Vou fazer uma coisa, assim, um pouco mais simples, nada muito realista, essa não é a ideia, tá bom? Já fiz aqui toda a parte, então, das folhas, elas estão prontas, ó, vocês podem ver aí, tá tudo prontinho das folhas. Eu gostei bastante do resultado que ficou, do jeito que elas ficaram, gostei bastante. E agora eu vou começar, finalmente, as flores, e aí a gente acaba essa aventura, gente. Meu Deus do céu, não tô nem acreditando que isso é real. Mas vamos lá, que ainda tem 4 flores pra eu pintar aqui. E eu vou colocar bem de pertinho, como eu fiz com as folhas, pra poder vocês verem bem no detalhe como é que eu vou fazendo. E eu vou construindo basicamente do jeito que eu fiz as folhas. Só que eu digo assim, na questão das técnicas, né? Da forma que eu fui fazendo, porém com as cores diferentes.
Aqui eu vou começar pelas sombras, então. Vou começar com a cor mais escura, fazendo os espaços de sombra que eu quero. Essa flor, essas flores, na verdade, eu vou deixar elas também com alguns espaços mais claros. Eu não vou fazer ela toda preenchidona e o miolinho também eu vou fazer com amarelo. O miolinho eu vou fazer com amarelo. Fazendo assim, bem suave. Fazendo primeiro aqui essas partes já mais escuras, onde eu quero deixar mais escuro. Aqui, gente, eu não tô seguindo nenhuma referência, não. Tô fazendo mesmo por mim mesmo, assim, pela minha cabeça. Tô olhando aqui aonde eu acho que tem que ficar mais escuro, onde tem que ficar mais claro. E tô seguindo dessa forma. E aí, eu vou... Como eu falei, eu comecei pelo tom mais escuro. E vou colocando alguns tons mais claros. Aqui eu vou fazer uma mescla, porque eu quero trazer uma cor um pouco mais, mais rosada. Porque que acontece? O roxo que eu tava usando, ele é mais azulado, né? E esse violeta aqui que eu tô usando agora, ele é um pouco mais avermelhado, digamos assim, né? Por isso ele tem um tom um pouquinho mais rosado. Mas é violeta. E as partes mais claras, onde eu quero deixar com mais luz, eu vou jogar mesmo, vou deixar alguns espaços em branco e vou colocar o lilás. Aqui eu tô fazendo essas ranhuras para trazer um pouquinho de textura, bem suave. Não é a intenção deixar isso aqui realista. Tô falando pra vocês isso direto, que não é. Não quero deixar realista. Se fosse realista, ia ser totalmente diferente essa pintura. Assim, algumas coisas, né? Algumas técnicas que eu fui usando, realmente dá pra ser usada no realismo também. Porém, eu teria que ter cuidado com mais algumas coisas aqui, fazer de uma forma... Algumas coisas não estão marcadas, mas como eu falei, a minha intenção não é essa. Então, por isso, eu tô aqui tranquila, fazendo dessa forma. Aqui eu já tô vindo mesclando um pouco mais com esse lilás. E aí, gente, depois aqui eu tô mostrando pra vocês como é que eu tô fazendo essa pétalazinha, pra vocês terem uma ideia de como que eu vou fazer, como que eu tô fazendo. E eu vou reproduzir isso em todo o resto, em todas as outras flores que eu tenho pra fazer, todas as pétalas. Eu vou seguir essa mesma lógica, esse mesmo caminho. E aí eu vou colocar em time-lapse pra vocês, pra não ficar muito puxado, porque imagina, o vídeo já tá bem grande. Aí eu pego e vou com cada florzinha, cada pétalazinha desse jeito. Não vou fazer isso, gente. Pelo amor de Deus. Tô mostrando essa daqui em detalhe, pra que vocês consigam entender o que que eu fiz. E a partir dela, acompanhando aí também o time-lapse, vocês vão poder entender o que que eu fiz nas outras e reproduzir aí também, na casa de vocês. Tá? Quando vocês forem fazer esse desenho aí, caso vocês queiram fazer, ou qualquer outro, tá? Ou qualquer outra pintura, porque isso aqui que eu tô passando pra vocês são algumas técnicas, algumas bases pra qualquer pintura que vocês queiram fazer, gente. Com lápis de cor, né? Não sou... Ai, nossa, que pró. Gente, desculpem os barulhos, mas... Infelizmente, eu não tenho o que fazer, tá? De vez em quando vocês vão ouvir aí cachorro latindo, moto passando. É isso, gente. Eu não tenho o que fazer, infelizmente. Mas voltando aqui ao desenho, essas técnicas que eu tô passando aqui pra vocês, elas podem ser replicadas em qualquer desenho aí com lápis de cor que vocês forem fazer, tá? É só realmente adaptar aí no que vocês estão fazendo. Mas essas são dicas básicas. E como eu falei, né? Eu tava falando isso, que eu até esqueci, mas eu lembrei. Que eu não sou profissional, né? Eu tô estudando, tem muita coisa pra aprender ainda. Mas, assim, um pouco do que eu sei, eu tento compartilhar aqui com vocês. Porque, de repente, o que eu sei já ajuda. Eu acho que, de repente, aqui um pouco do que eu... Passando aqui um pouco do que eu já sei pra vocês. Como eu disse, eu não sou profissional, mas eu sei um pouquinho. E aí, esse pouquinho que eu compartilho aqui já pode ajudar alguém. E isso é bem legal. A minha intenção é sempre estar aprimorando, estudando mais, melhorando para trazer sempre a vocês mais conteúdo, mais informação, com maior qualidade. E enquanto isso, conforme eu vou estudando, vou aprendendo, eu vou trazendo aqui para vocês, tá bom? Bom, eu acho que já tá legal aqui do jeito que tá. Era essa a minha intenção, deixar alguns espaços mais claros e alguns espaços com mais luz. E agora eu vou... Então, para as outras flores, e vou colocar em time-lapse para vocês, porque aí fica mais fácil de vocês acompanharem, beleza?
aí, gente, terminei a pintura. Tá aí o resultado pra vocês. Gostei do resultado final, achei que ficou legal, ficou harmonioso, do jeito que eu queria. As flores, as cores que ficaram, eu também gostei. Provavelmente, nas próximas pinturas, como vai ser a mesma referência, eu vou colocar flores de cores diferentes, eu vou fazer também diferente, até porque são técnicas diferentes também. Então, eu vou fazer coisas diferentes nas próximas pinturas. Mas falando dessa daqui, né, vamos focar nessa daqui. Terminei depois de muito tempo fazendo essa pintura, fiquei bastante dias fazendo ela. E finalmente tá pronta. Eu vou mostrar pra vocês aí alguns detalhes dela, mas eu gostei muito. E eu quero muito saber o que vocês acharam também. Então, vocês me contem o que vocês acharam. Eu vou colocar aqui os detalhes, além de detalhes pra vocês. Aí aqui, ó, a baguncinha de final da pintura aqui. Eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Eu botei ela em pé aqui, gente, porque eu acho que fica melhor. Porque ela aqui na mesa tá... Na hora que eu vou movimentando o celular aqui, vai dando uma luz muito incômoda e não dá pra ver muitos detalhes. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Detalhes, ó. Tá? Detalhes da pintura. E aí, eu vou afastar aqui pra vocês verem, tá? E ela ficou assim, então. E eu gostei bastante do resultado. Achei que ficou bem legal. Na real, ficou mais legal do que eu imaginava que ela ia ficar. Eu gostei bastante mesmo. Eu achei que ficou bem bacana. E é isso, gente. Gostei do resultado. Quero saber o que vocês acharam. Espero também que vocês acompanhem aí o vídeo e façam essa pintura. E aí, eu espero também que seja útil pra vocês. Se vocês fizerem essa pintura, postarem no Instagram, me marca lá que eu vou ficar bem feliz, tá? Em ver a pintura de vocês também. Ou se vocês fizerem alguma outra pintura utilizando as minhas dicas também, pode me marcar, não tem problema nenhum. Eu vou ficar bem feliz em ver. E eu espero que tenha ajudado alguém. Eu fiz esse vídeo com muito carinho. Foi um grande desafio pra mim, sinceramente. Eu achei até que tiveram alguns momentos que eu achei que eu não ia dar conta. Porque os dias iam passando e eu não conseguia terminar o vídeo. Eu tava ansiosa pra poder terminar o vídeo pra poder postar. Mas no final das contas, terminei. Ficou lindo. Eu gostei muito, 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 muito. E já estou ansiosa para os próximos. Para aquarela e para giz pastel oleoso, eu espero que eu consiga. Esse é o desafio, essa é a ideia. É um grande desafio, mas eu espero que vocês participem desse desafio comigo e ou se desafiem também a fazer coisas diferentes que vocês não estão acostumados a fazer, porque eu acho isso muito legal e muito importante para que a gente se mantenha estudando, ativos no que a gente quer aprender. Os desafios, eles nos movem. Então, fica aí meu desafio pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero mesmo que vocês consigam aproveitar esse conteúdo, foi feito com muito carinho. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu sei que o vídeo ficou enorme, mas eu sei que vai agregar muito para quem olhar para ele como realmente uma oportunidade de aprendizado. Então é isso, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!